Sou da periferia de Presidente Prudente, com muito orgulho. Faz quase 10 anos que eu não venho a Prudente, creio, por aí. Se não estiver exagerando, eu sou um exagerado. Viva Cazuza. Lembrar das minhas raízes, da Praça do Bacarim, onde comecei a fazer teatro de rua. Uma praça de junk, né, de drogados ali e tal. Também eram meus amigos e assim. Ao mesmo tempo a gente trabalhava com a prevenção aos DSTs, ao uso das drogas. Eu, na época, minha companheira Lenita Monteiro, a Sheila Guelph, que hoje trabalha na política em Brasília, o Antônio Ricardo Crescêncio, que é funcionário público, o meu primo Alexandre Fagundes, que hoje trabalha na manutenção do Sesc Presidente Prudente. Então, eu começo fazendo teatro desde 1988, na verdade bem antes, né? Minha mãe já era do teatro, desse pessoal que andava com Timothenko Web, com Abel Belon, né? Essa turma, Abel, saudoso Abel. Então eu já venho a formação, então assim, já tenho um colorido desses coloridos na minha vida. E aí eu comecei a fazer teatro em 1988, mas o boom mesmo é no início dos anos 90, 92, 93, que a gente pediu um espaço para ir constituindo, para ir estudando, para construir o sadomasoquista, que era o nosso grupo de teatro, e a Secretaria de Cultura na época não nos reconheceu como um grupo de teatro, não cedeu pra gente um espaço dentro da Secretaria de Cultura, ali na Manuel Goulart, né? Manuel Goulart. Sim. E a gente foi pra rua. Já que a prefeitura não nos reconhece como um grupo de teatro, que não pode nos auxiliar com o espaço, a gente foi pra rua. Foi a ideia da Lenita, que já era uma estudiosa autodidata do alemão Bertolt Brecht, e a gente foi fazer isso ali na Praça do Bacarim. E ficamos entre o Brasil Novo, que eu também fiz teatro lá na igreja, fui da Associação de Moradores do Brasil Novo, no desenrolar dos anos 90. E aí também trabalhei no supermercado, né? Porque a gente é de origem humilde, tem que trabalhar. Eu sou um cara que contrariou a estatística, porque sou da origem de um povo que tem que trabalhar, e que o estudo é um luxo. Mas a gente foi estudando por conta própria. Então esse país não investe muito em educação. Mas voltando, é isso. Aí não tendo emprego aqui, ficando desempregado, a minha avó, Gasparina Onofre, eu sou filho do Miranda, que jogou na Prudentina, que jogou no Corinthians, que foi lateral esquerdo lá, ou direito, não sei direito agora também, não lembro qual a posição, não sou uma pessoa ligada a futebol, né? Uma das coisas mais sujas no Brasil, o uso ilegal de dinheiro público para fins privados, como a toca ou a intoca do urubu prova, né? Então não sou uma pessoa muito ligada ao futebol. Perdi o norte aqui. Minha avó Gasparina Onofre falou: é melhor você ir para São Paulo, que lá tudo vai dar certo para você. Minha avó é meio bruxa, né? Devota de Nossa Senhora Aparecida também. E aí eu fui para São Paulo no início dos anos 2000, morar com as minhas tias lá, da família do meu pai, a qual eu nunca fui muito ligado. Eu sou um filho ilegítimo, eu sou um típico filho de jogador de futebol. Filho da outra, é melhor ser filho da outra do que da santa, né? Para alguns sim, né? Então, fui para São Paulo, tentei também lá, consegui trabalhar em supermercado, fiquei desempregado rápido, porque era muito ofendido pelos meninos do Mackenzie, e eu não sou de levar desaforo para casa, não tenho nenhum talento para nego doce, nem para escravo. Então fui demitido. Quem te conhece, que te conhece. Quem me conhece, me conhece. Eu não tenho tamanho, mas eu sou perigoso. Aí... Vamos falar de cinema, vai. Quando eu vi... Mas a política tá em tudo. Quando eu vi, eu tava lá fazendo Antônio Filho, tava de novo no teatro. E falei, não quero mais ser ator, não quero mais arte, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, quero oprimir. Mas quando não tá no seu DNA, não dá. Quando eu vi, eu estava de novo, uma frase que ela adora, minha amiga Fabiana Monteiro, que tá aqui. Eu estava de novo envolvido com o grande equívoco da história, a arte. Cantando samba, indo pra vai-vai, indo pra camisa verde e branca. Por que você não tá no carnaval esse ano? Eu não tenho nenhuma relação profunda com o carnaval. Eu tive aqui, mas eu não tenho.
não gosto de muita coisa que acontece dentro das escolas de samba. Eu gosto do samba. Eu ia com os amigos e tal, mas também eu vi que ali não era o meu lugar. Porque eu gosto de sambar, aí eu ia ter problema com mulher, né? Aí eu falei, não é o meu lugar. Não é um lugar de amizade, não é um lugar de... não é um lugar de comunidade, se você não nasceu dentro daquilo, você é um estranho, entendeu? No ninho. E aí quando eu vi, eu tava na arte de novo, eu não consegui ganhar dinheiro, eu tava na arte de novo. E aí quando eu vi, eu tava fazendo cinema brasileiro. Tava fazendo um teste pro cinema brasileiro, tentando entender o que é cinema brasileiro, porque não há uma escola no Brasil como há nos Estados Unidos. Quando eu vim, eu tava no cinema nacional, fazendo salve geral, fazendo vários curtas, fazendo vários ladrões, contracenando com meus ídolos e aprendendo. E aí eu falei, puta, preciso estudar. Aí o que era? Assistir muito cinema, assisti tudo. Falei, preciso estudar. Aí fui prestar. Você falou que era surpreendente quando eu falei pra você que eu tava estudando na Escola de Sociologia e Política, onde estudou Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Netinho de Paula, picareta, só passou, nem estudou porra nenhuma. Luiz Erundina, quem mais? Acho que Sônia Abrão, a Sônia Abrão da Sociologia. E quando eu vi, eu precisava estudar, eu precisava entender mais de história, eu precisava entender mais de antropologia, eu precisava entender mais da questão social, da história da escravidão, eu precisava entender a minha história, a história do meu país. Não dava pra ser só um artista deslumbrado ou virar uma celebridade que não vou virar. E aí eu falei, preciso entender o que é isso, preciso estudar, né? Não dá pra ser um ator que vai montar um personagem como espantalho. O personagem não é um espantalho, ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem uma história, ele vem de algum lugar, né? Ele tem gostos, ele fala assim assado porque ele foi criado de algum jeito. E os pais desse personagem já foram criados de um jeito. Esse personagem pode ter estudado ou não ter estudado. Esse personagem pode ser o filho de uma faxineira ou filho de um traficante, que tá tudo na mesma classe, vem do mesmo lugar. Mas por que um foi trabalhador e por que o outro é bandido? Então é preciso ter um entendimento macro, micro também do personagem. Então precisava estudar história, sociologia e política para uma boa interpretação de texto, né? Quais foram os seus principais trabalhos no cinema, na sua opinião? O que pesou mais para você? O Ninjas é um trabalho forte, que é o nome de um grupo de extermínio, porque minha mãe foi barbaramente assassinada, a Prudente sabe, saiu na imprensa em 1984. Eu tive que enfrentar no meu corpo o que eu deduzo que a minha mãe sentiu quando estava sendo assassinada e torturada. Então, essa coisa da pesquisa e da antropologia, de você consultar documentos para entender o que aconteceu, foi a primeira vez que eu encarei profundamente o assassinato da minha mãe. Eu fui ler atestado de óbito, eu fui ver reportagens, eu fui tentar entender o lado do assassino, o lado da minha mãe, para ter aquele vetor de dor e de violência naquela cena de tortura. As pessoas falam que eu consigo, que eu consegui. Não sei, não é ético eu dizer se o meu trabalho é bom ou não. Isso é pro público, isso é pra crítica. Mas foi um sofrimento, foi uma época que eu chorei muito. Não sou uma pessoa muito fria. Acho que a vida foi me deixando muito frio. Cada vez que eu envelheço, eu sou um cara muito frio. Eu não consigo assistir filme de Holocausto e chorar mais como eu já chorava. Eu me tornei uma pessoa muito fria, tenho me tornado uma pessoa muito fria. Eu não me emociono muito fácil. Mas esse trabalho foi um trabalho muito emocional, não foi um trabalho de técnica. Isso é bom ou ruim pro artista? Isso é bom. Isso é bom e ruim. Mas é bom porque você não deve se envolver muito com o trabalho como eu me envolvi. Esse trabalho me machucou psicologicamente porque eu tive um envolvimento emocional. O distanciamento do Brecht não é esse distanciamento que você não entra psicologicamente. Você tem um distanciamento para você entender a situação socioeconômica, sociocultural do seu personagem. Nesse trabalho eu tive um envolvimento emocional. Eu não me distanciei, eu não fui um ator técnico.
eu quis ter uma experiência sadomasoquista, como se eu fosse de fato torturado. Eu não fui torturado pelos atores que estavam trabalhando comigo, mas amarra a mesma corda. Mesmo não sendo sadomasoquista, eu quis ter uma experiência próxima daquela violência que o meu personagem poderia viver. Por exemplo, eu acabei de fazer um escravo que apanha. Foi meu primeiro trabalho técnico. Eu não senti nada. A companheira do diretor falou: nossa, André, que cena sofrida. O que você sentiu? Eu não senti nada. Eu tive uma orientação de preparadores de movimentos, preparadores de briga, que ensina a gente a apanhar, das cenas de briga. É um balé. Então eu me envolvi nesse balé. Eu fui dançar. Salve Dulce Sintra, salve as bailarinas prudentinas, os coreógrafos, a Bel. Aí lembrei muito da Dulce nesse dia, porque ele falava, é um balé. E eu entrei nessa dança, com distanciamento. Tinha joelheira, caí, teve uma hora que eu comi terra assim, porque estava com a boca aberta. Mas não foi um momento, foi um trabalho técnico, não teve, foi frio, não teve envolvimento emocional nenhum. É um outro trabalho importante. Outro trabalho importante para mim foi a minissérie que eu fiz na Globo, que aí eu trabalhei com o Malvino, com o Gero Camilo. Estou agora fazendo uma série de testes para fazer uma minissérie que a TV Globo vai fazer sobre o ensino para jovens e adultos. Estou postulando lá um motoboy que é casado, tem um filho de 10 anos, se envolve com crime. Fiz um teste dentro da Globo em São Paulo, depois fiz um teste na O2, que é a produtora do Marighella, filme que eu acabei não ficando no elenco, eu saí do elenco, que é uma parceira dessa produção. Eu acho que é um trabalho importante. Outro trabalho importante na minha carreira foi O Morto Não Fala, que eu tô no cartaz, né, junto com o Daniel Oliveira, que é o ator que fez o Cazuza. É um filme bem importante, que é do mesmo diretor do Ninjas, é um longa-metragem. É um filme de terror brasileiro bem elogiado aí fora. Passou na Europa agora, passou em Roterdã, um filme bem elogiado. E do cinema, o que você espera para esse ano? Acabei de fazer o Prisioneiro da Liberdade, que é o filme que vai contar a história de Luiz Gama, que é um abolicionista. Ele era filho de um português com uma negra de origem muçulmana, que não sabemos se a mãe dele foi uma combatente na Revolta dos Malês. Pesquisem, Revolta dos Malês, descubram que houve resistência sim sobre a escravidão. Então é um filme que vai contar a história do Luiz Gama, que era um cara que, se quiser cortar depois corta, mas tenho que falar isso. É um cara que o pai era português, o pai vendeu ele, porque o pai era viciado em jogos. E os escravos baianos, essa coisa de que baiano é lerdo, de que baiano não é trabalhador, também é uma lenda escravagista, escravocrata, né? Porque os escravos baianos, os senhores não queriam, porque eles eram resistentes, não que os outros não fossem, mas os baianos, entendeu? Porque os baianos são sempre muito cultos e sempre de uma articulação grande. Os baianos não são lesados nem preguiçosos, isso é lenda, entendeu? Então os senhores nunca queriam os escravos baianos por causa disso, porque eles resistiam à escravidão. Mas um paulista comprou o Luiz Gama, acho que com 10 anos, veio para São Paulo, acabou indo parar na escola de Direito, o Largo de São Francisco, né, USP, né, em São Paulo. Foi proibido de se formar no Direito, virou um rábula, ele não tinha formação, né, formal, mas libertou mais de 500 escravos. Inclusive ele confrontou todo o judiciário da época, sempre, né, as mentiras de Caleia para Todos, trazendo à tona toda a lei, todas as leis que tiveram dentro do período. Eu sempre me confundo aqui com escravagista, escravocrata, um historiador aí faz a comenda melhor. E ele provou que todas as leis não eram respeitadas, e ele conseguiu libertar vários escravos. O filme vai contar a história dele, que era o Fabrício Boi Oliveira que ia fazer,
Fantástico esse filme, hein? Que é um filme louco. E eu faço um escravo lá numa cena, numa das poucas cenas que tem de escravo sendo surrado, que é uma cena... E sai quando? Sai no início do ano que vem, mas no segundo semestre está pronto para os festivais internacionais. Mas esse ano ele já vai estar em festivais fora do país. Segundo semestre. É um grande filme. Tomara que Prudente chame esse filme para passar aqui nesse cinema. E tô também no um dia com Jerusa, que era o Dia de Jerusa. Vocês acham ele no YouTube? Eu faço um cara que assedia uma mulher. A primeira vez que eu fiz, eu como um homem machista, seja gay ou não, ou hétero, a gente é homem, a gente é machista. A gente tá dentro dessa ordem patriarcal. E a primeira vez que eu fiz o personagem, eu achei que era uma coisa comum de assediar a mulher. Então, eu só saquei que eu tava fazendo uma cena de assédio, como uma menina me viu numa festa e falou: ah, você é aquele cara que faz aquele assediador no filme. Eu falei: assediador? Eu falei: agora fazendo o longa, que virou Um Dia com Jerusa, que o Antônio Pitanga entrou, eu falo meu sogro, e ele só dá risada. Seu Pitanga é um fantástico. Seu Antônio Pitanga entrou no elenco. Eu faço o assediador de novo, o mesmo personagem. Agora tô com bigodão e tal. Fiz umas exigências ali pra maquiagem, que eu queria me envelhecer um pouquinho, porque se eu tava careca, com a cara de moleque, que eu fotografo mais novo, não ia parecer que eu era um coroa, né? Mas agora os maquiadores também é uma equipe toda negra, diferente do curta, que vocês podem assistir no YouTube, Dia de Jerusa, com a Léa Garcia. Agora virou Um Dia com Jerusa. Esse filme passou em Roterdã agora. E em 2014 ele foi o único filme brasileiro, e a imprensa brasileira não deu uma nota, o único filme brasileiro de uma diretora negra em Cannes, em 2014, que é uma diretora baiana, Viviana Ferreira. Mas eu não perdi o foco do machismo. Aí agora, fazendo o filme, eu me senti na responsabilidade de trazer esse fascista, machista, anticomunista pra cena. Então eu fiquei meio tímido, porque eu tinha a Valdinéia Soriano do Bandolodum, lá do Lázaro Ramos, sendo minha preparadora. Tinha duas mulheres negras me preparando, junto com a Tamires Vieira. E eu tava segurando o cacete, porque eu falei: gente, eu não tô conseguindo fazer. Não que eu preciso estar com o pau duro pra fazer que eu tô assediando uma mulher, mas você precisa estar à vontade pra assediar a atriz. Claro que você não tá assediando a atriz, você combina com a atriz, mas você tem duas mulheres te preparando. Ela fala: André, relaxa, vai. Porque agora eu tinha consciência de que eu estava assediando uma mulher, o meu personagem, a minha personagem, em cena estava assediando uma mulher. Então agora eu tinha a consciência, eu precisava me distanciar para trazer à tona esse assediador. Então tem esse filme que também deve ser pro segundo semestre, pros festivais, Um Dia com Jerusa. Tem mais. Eu tô filmando pra porra, né? O trabalho não tá faltando aí não, hein? Aquele do tijolinho, que é o da Globo, um dia, tá no YouTube, O Amor em 4 Atos. Ela faz cinema, foi na Globo, que eu tô pisando lá de novo, né? Mas agora é diferente, agora eu vou estar numa minissérie com mais capítulos. Eu tenho mais filmes, cara, eu tô num monte de filme, que legal isso. O Morto Não Fala vai estrear com o Daniel Oliveira, que fez o Cazuza. Um Dia com Jerusa, seu Antônio Pitanga, Tássia Reis, Rincon Sapiência, eu. Qual outro que eu falei aí? A minissérie da Globo, que é com a Débora Bloch, o Paulo Gorgulho, que ainda não fechei contrato, eu não tô certo, mas um pé já tá lá dentro. Tem mais algumas coisas que eu não tô lembrando. Eu tô filmando pra caralho. Então assim. você tá começando a colher o que você plantou nesses anos todos aí. Cara, eu tô desde 2005, o ano passado foi o primeiro ano que eu paguei as minhas 3 refeições e que eu consegui realmente fazer as 3 refeições com o meu trabalho em São Paulo sem fazer uma faxina. Verdade! O povo acha que eu moro perto de Janópolis porque eu tô rico. Cara, Lei Rouanet é pra medalhão. Lei Rouanet é pra Eduardo Costa. Lei Rouanet não é pra André Luiz Patrício. Lei Rouanet tem leirouanet.com.br. Dá um Google e vai entender o que é, tá bom? Eu acho que a gente precisa parar de consumir ignorância.